Então, a gente vai começar hoje, aliás, a gente vai encerrar hoje os crimes contra a dignidade sexual, tratando aí do lenocínio, do tráfico de pessoa para fim de prostituição, outra forma de exploração sexual. Só um detalhe do que significa lenocínio, né? Lenocínio é a conduta de explorar a prostituição alheia, né? Então, seria o significado de lenocínio. Então, esse capítulo vai tratar exatamente da exploração sexual, está desatualizado em relação ao que trata de tráfico de pessoa para fim de prostituição, porque isso a gente já estudou nos crimes contra a liberdade individual, o artigo 149-A. Os artigos que faziam parte desse capítulo que tratavam disso foi revogado e esse artigo foi tratado, esse tema, né, foi tratado nos crimes contra a liberdade individual. Então, basicamente, a gente vai tratar aqui do lenocínio, ou seja, da exploração da prostituição ou de outra forma de exploração sexual. Esse é o conteúdo desse capítulo final. O primeiro tipo penal seria o artigo 227, que a gente até já comentou em momentos anteriores, quando estava falando do artigo 118, porque algumas situações que não se enquadram no 118 acabam vindo para o 227, que seria induzir alguém a satisfazer a lascívia de outro, né? Então, lá a gente tinha a induzir alguém menor de 18 anos a satisfazer a lascívia de outro. Aqui é qualquer pessoa. Então, aqui é aquela conduta do chamado proxeneta, né? Aquela pessoa que coloca na cabeça de alguém que ele deva ter o contato sexual, amoroso com outra pessoa, né? Então, essa conduta envolve três pessoas, mas é tipificada apenas a conduta do primeiro, que é de quem induz. E aí a gente vai ter o parágrafo primeiro, se a vítima é maior de 14 anos e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, tutor, curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda, certo? Então, nós vamos ter essa qualificadora, né? Esse parágrafo primeiro tem natureza jurídica de qualificadora para aquele que não é menor, aliás, para aquele que é menor de 14, maior de 14 anos e menor de 14 anos. Lembrando, pessoal, que se ele for menor de 14 anos, aí é crime contra vulnerável, né? O menor de 14 anos. E aí nós vamos ter a situação do igual a 14 anos, daquela pessoa que é induzida, né? Que a vítima, ela é induzida no dia do aniversário dela de 14 anos. Ela nem é menor de 14 anos, nem é maior de 14 anos. Ela é igual a 14 anos. Logo, a gente não tem como aplicar essa qualificadora, certo? E aí a solução é aplicar o caput. Infelizmente, né, há esse furo legislativo, mas como a gente não pode ampliar, né, a interpretação da lei prejudicando o réu, a solução é essa. Aí nós temos o cometimento do crime com emprego de violência ou grave ameaça ou fraude, né? Então, a violência, grave ameaça, no sentido de induzir alguém a satisfazer a lascívia de outro. Porque se a violência ou grave ameaça ela é, ela é utilizada pelo agente que vai praticar o ato sexual, nós não vamos ter um crime de mediação, nós vamos ter um crime de estupro. E se a fraude também é praticada para obter o consentimento no ato sexual, nós vamos ter a fraude sexual do artigo 215. Então, essa prática aqui é a prática da pessoa que induz, certo? Não é a prática da pessoa que mantém sexo. E vamos ter aí a aplicação de uma pena de multa quando há o especial fim de agir, aí é a obtenção de lucro, né? Então, essa intermediação
né, é o sujeito que intermedia esse contato sexual, recebe para a prática da conduta. Em relação aos principais elementos do tipo, aí nós vamos ter como objetividade jurídica aí a exploração sexual no sentido de se evitar, né? Só alertando que prostituição não é crime, mas é crime a sua exploração. Então, observar aí no tipo objetivo que a vítima não é forçada ao ato sexual. Se ela for forçada, aí há um crime de estupro. Ela é convencida a entregar-se ao terceiro, a satisfazer a lascívia ou de qualquer outra forma, né? Então, por exemplo, sem o contato sexual poderia ser meramente contemplativo, né? Por exemplo, o despir, né? Fazer um strip. E como eu falei, existem necessariamente três pessoas, né? Aquele que induz, a pessoa que é induzida e a pessoa que é beneficiada com o ato sexual. Mas o artigo 227 pune somente a primeira pessoa. Então, é somente a pessoa que induz. Não pode haver aí a violência ou grave ameaça para a prática do ato sexual, mas para o convencimento. Então, se a pessoa induz o outro, né? Se a pessoa, aí o outro aceita a praticar o ato sexual, chega lá, ela desiste, e o ato é praticado de forma forçada, aquele que praticou o ato sexual como aquele que levou a vítima até lá, ambos responderão pelo crime de estupro. E aí a diferença desse crime que em relação ao próximo, que é o induzimento à prostituição, é porque aqui o induzimento a uma prática apenas já satisfaz. Já a prostituição, ela é uma conduta habitual. Então, a pessoa vive daquilo, né? Então, a prostituição tem que ter habitualidade. Então, a diferença básica do que a gente está analisando para o que vai analisar no 228 é exatamente essa questão da habitualidade. Uma coisa é induzir alguém a satisfazer a lascívia de outro, né? O desejo sexual do outro. Outra coisa é induzir a pessoa a se prostituir, né? A praticar habitualmente a venda do sexo. É crime comum, né? Qualquer pessoa pode praticar esse crime, tanto em relação ao sujeito ativo quanto em relação ao sujeito passivo. Então, tanto faz ser homem, mulher, o sujeito ativo, quanto o ativo, o passivo. E o momento consumativo vai ser o momento em que a vítima realiza algum ato capaz de satisfazer a lascívia, quer seja o próprio sexo consentido, ou quer seja algum ato que seria meramente contemplado pelo terceiro, sendo perfeitamente aí a tentativa. A gente já observou que o parágrafo 1º e o 2º tem natureza de qualificadora, e a natureza de qualificadora do parágrafo 1º é pela posição que ocupa o sujeito ativo ou por uma questão etária. Então, a vítima maior de 14 anos ou 18, ou menor de 18, né, seria essa questão etária, ou a posição que ocupa o sujeito ativo, né? O sujeito ativo sendo ascendente, né? Pai, sendo descendente, filho, sendo cônjuge ou companheiro, né? Irmão, tutor, curador, ou qualquer pessoa que esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda. A qualificadora do parágrafo 2º vem pela prática de violência ou grave ameaça, e o parágrafo 2º caracteriza também um concurso material obrigatório. Então, se há prática de violência,
para induzir alguém à satisfação da lascívia de outrem, será aplicado a pena do 227, assim como será aplicado cumulativamente a pena correspondente à violência, ou seja, se houver uma lesão corporal, vai se aplicar ainda a pena do artigo 129. Em relação à ação penal, ela é pública incondicionada e eu vou repetir isso em todos os tipos penais, a referência que faz o artigo 234b sobre a necessidade do segredo de justiça nos crimes desse capítulo, certo? Então, o 234b vai se aplicar a todos os dispositivos do capítulo. Só um quadro resumo comparando aí o que eu acabei de falar, né, sobre o artigo 218 em comparação o 227 e o 218. Então, se a vítima é menor de idade, crime de mediação passiva e lascívia de outra em sua modalidade simples. Se a vítima tem mais de 18 anos, mais de 14 anos e menos de 18, ela é qualificado pelo parágrafo 1º do 227. Tem um erro aqui, pessoal, eu vi agora. Não é que se a vítima é menor de idade, é se ela tem a idade de 14 anos, é igual a 14 anos. Essa eu vou corrigir antes de mandar para vocês. Então, se a vítima tem 14 anos, o crime é praticado no dia do aniversário dela, o crime de mediação para servir a lascívia de outrem é a modalidade simples. É aquele furo legislativo que eu falei, né? A lei fala em maior e menor, mas não contempla o igual. Se a vítima tem mais de 14 anos e menos de 18, aí a qualificadora do 227, parágrafo 1º. E se a vítima é menor de 14 anos, é o 218, que é mediação para servir a lascívia de outrem com vulnerável, né? Então, 218 é crime contra vulnerável. Em seguida, nós temos o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Então, as coisas que me incomodam com o PowerPoint. A gente usa os modelos dele, ele faz a separação silábica, dando a impressão que a gente é analfabeto, né? Isso foi o próprio PowerPoint que fez esse favorecimento aí separado dessa forma, tá, meu povo? Não fui eu, não. O artigo 228, né, eu já fiz a distinção do 227. Aqui, a indução é a própria prostituição. A prostituição aqui, no caso, é a venda, né, de sexo, certo? E a prostituição exige habitualidade. Então, seria induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Outra forma de exploração sexual seria, no caso de não haver a venda do ato sexual em si, como, por exemplo, no caso de stripper, né? E aí, ainda tem a conduta de facilitar, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Então, nós temos a primeira conduta em relação a alguém que ainda não iniciou a prostituição, né, como atividade habitual, e a parte final do CAPS como conduta em relação a quem já pratica a prostituição, né, de forma habitual, e ela é, de alguma forma, o impedimento, a dificultação, né, ou para que ela abandone essa vida. Só lembrando, né, pessoal, mais uma vez, prostituição não é crime. Certo? Não é crime se prostituir. O crime é explorar a prostituição, como a gente está vendo, né? Então, a objetividade jurídica desse dispositivo seria evitar a prostituição e os riscos, né, que trazem, por exemplo, a saúde pública, né, que decorre dessa atividade, não só
para quem se propõe a atividade em si, mas aqueles que fazem uso da atividade em relação, por exemplo, a riscos à saúde. Lembrando, né, pessoal, também, que se aquele que se prostitui sabe que tem a doença venérea e mesmo assim pratica atividade, ele estará praticando também um crime do capítulo da periclitação da vida e da saúde, que é perigo de contágio de doença venérea que a gente estudou no começo do semestre. Então, nós vamos ter aí a conduta de induzimento, né, seja aquela que procura a pessoa determinada e a convence a ingressar no mundo da prostituição. Vamos ter a conduta da atração, né, então a pessoa de qualquer forma atrai, né, por exemplo, com anúncios, e a conduta de facilitação, né, então diversas circunstâncias, né, ajuda a desenvolver suas atividades. Como, por exemplo, funcionários de hotéis que tenham catálogos de prostitutas ou motoristas de transporte como táxi, né, o transporte de aplicativo, que atuem em região turística e que mantenham um catálogo desse tipo de atividade. Então, tudo isso vai caracterizar aí as hipóteses do artigo 228, né? Quanto ao sujeito ativo é qualquer pessoa, né? Então, a pessoa que atrai, mantém, dificulta, não a prostituta. Então, a prostituta não é punida, pois nós não temos esse tipo penal que tipifique essa conduta. Então, quanto ao sujeito passivo, tanto faz ser o induzido homem quanto mulher, vai ser alcançado aí pela norma. Quanto ao momento consumativo, né, pessoal? Aí nós temos vários verbos, então depende do meio, né, que é eleito pelo agente. Então, nós temos, por exemplo, o verbo induzir, atrair, que aí a partir do momento que a vítima passa a se prostituir, já está consumado. E no crime por exemplo, na conduta de facilitação, vai ser a partir do momento em que há colaboração com a atividade de prostituição. Aí tem ainda dificultar, a partir do momento em que o agente coloca qualquer obstáculo para que a vítima abandone a prostituição. Temos ainda figuras qualificadas, né? Da mesma forma do tipo penal anterior, nós vamos ter relação em a posição que ocupa o sujeito ativo, né? Então, nós temos certas pessoas que vão ser punidas de forma mais severa. Quando facilitam, introduzem a pessoa à prostituição ou dificultem, né? São as figuras aí elencadas no parágrafo 1º, são as mesmas do parágrafo 1º do tipo penal anterior. Também, da mesma forma, o parágrafo 2º e o 3º, né? Se o crime é praticado com emprego de violência ou grave ameaça, também é qualificado e é concurso material obrigatório, vai se aplicar a pena correspondente à violência, né? Que seria, no caso, por exemplo, de haver uma lesão corporal, aplicar a pena prevista no artigo 129. E o parágrafo 3º, o acúmulo aí da multa, quando há o especial fim de agir aí do agente, no sentido de favorecer a prostituição.
Quanto à ação penal e à previsão do segredo de justiça, como eu falei, isso vai ser para todo o capítulo, né? Então, é pública e incondicionada, sendo que a exigência aí do segredo de justiça é uma regra geral contida no 234B. Em seguida, pessoal, a gente tem o 229, que é casa de prostituição. Então, manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra a exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Então, aqui, o tipo penal se refere à manutenção do estabelecimento em que ocorre a atividade de prostituição. Então, por exemplo, o que se chama, né, de casa de massagem, que na verdade são termos para o prostíbulo, né, onde se mantém a atividade de prostituição em si. Quanto à objetividade jurídica mesmo, né, então aqui, da mesma forma do tipo penal do 228, aqui o que se quer evitar a atividade da prostituição e os riscos que advêm da atividade, né? Então, o tipo objetivo, como eu já falei, né, vai abranger prostíbulos, casas de massagem, boate, em que se faça programa com prostituta, ou locais onde tenha quartos para esse tipo de encontro, né? E quem é punido, né, pessoal? Então, vai ser punido o dono do local, o gerente, os empregados que mantêm a casa. E o tipo penal dispensa, né, para sua qualificação, para sua configuração, o intuito de lucro, né? Então, por exemplo, ele pode não ter lucro algum com a prostituição. O lucro dele advém, por exemplo, de serviço de bar, mas que a atividade de prostituição funciona como atrativo, né? Então, ele não vai ter lucro com a prostituição em si, mas ele mantém o local. Então, ele será punido. Exatamente isso que está previsto no 229. E não importa também se o dono do estabelecimento é que faça a mediação do sexo. Não, ele tem o local e as próprias, né, aquelas pessoas que se prostituem é que mantêm o contato direto com o cliente, acertando valores e tal, sem nenhuma interferência do dono do local. Mas mesmo assim, o dono do local será punido. É isso que prevê o artigo 229. O sujeito ativo vai ser qualquer pessoa e o passivo são as prostitutas, né? Então, as pessoas que são exploradas sexualmente. A consumação, pessoal, é quando começa o estabelecimento a funcionar. Então, é crime habitual e permanente. Então, não é porque em um determinado local, vamos supor um bar, uma prostituta, certo? Acerta, né, o seu negócio amoroso com o cliente, que aquele local já está configurado como casa de prostituição. Não. Tem que haver habitualidade. Então, tem que haver reiteradas ocorrências do caso. Isso faz com que haja um entendimento de que não é possível a tentativa. Então, a maioria da doutrina entende que para crimes habituais não é possível a tentativa. E ele é permanente, né? Porque ele perdura, né? Ele se propaga, prolata pelo tempo, enquanto
está havendo a conduta da manutenção, né, do funcionamento daquela casa onde há a ocorrência desses encontros amorosos de prostituição, né, com habitualidade. O artigo 230 traz o crime de rufianismo. O que é o rufião, né, pessoal? Então, o rufião, ele tem dois aspectos. Nós temos o chamado rufião ativo e o rufião passivo. O rufião chamado ativo é o que se chama popularmente de cafetão, né? E aquele rufião passivo é o que se chama popularmente de gigolô. Então, o que é o 230? É tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros. Isso seria a conduta do cafetão. Observe que, diferentemente de casa de prostituição, há o crime de casa de prostituição sem a participação de lucro na prostituição. Ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Aqui seria o caso do gigolô, né? Então, a pessoa ganha a vida sendo sustentada por quem exerce aí a prostituição, né? Por quem negocia o sexo. Quanto aos principais elementos do tipo, né? Então, tem-se aí, da mesma forma dos anteriores, evitar a exploração da prostituição alheia. O rufião visa a obtenção de vantagem econômica, né? Reiterada, porque a prostituição ela é uma atividade habitual, né? Por exemplo, pessoas que fazem o agenciamento, né? A pessoa agencia a prostituição. Então, ela consegue os clientes para a prostituta, ficando com parte do lucro, né? Seria aí a conduta do rufião. Então, também conduta, da mesma forma que a prostituição é conduta habitual, o rufianismo também é. Temos como sujeito ativo aí qualquer pessoa e como sujeito a passivo a pessoa que exerce a prostituição, independente de ser homem ou mulher. Quanto à consumação e tentativa, é o mesmo do anterior. Por ser uma atividade habitual, né, entende-se que não há possibilidade de tentativa, né? Então, deve ter reiteradas condutas, né? Se alguém, por exemplo, recebe dinheiro, né, intermedia um ato, né, sexual, recebe dinheiro para intermediar um ato sexual apenas uma vez, não há conduta do rufianismo, mas a conduta de indução à satisfação de lascívia de outro, na forma qualificada pelo recebimento, né, de vantagem econômica. Temos aí uma qualificadora no parágrafo 2º, né, que é quando há o cometimento da prática do rufianismo, né, por violência, grave ameaça, fraude ou qualquer outro meio que dificulte a livre manifestação da vítima, né? Então, a pessoa mantém, né, um grupo ou uma prostituta só, porque a espanca ou porque ameaça a sua vida ou porque de alguma maneira frauda a mantém, por exemplo, drogada, né? Isso vai levar à aplicação da qualificadora do parágrafo 2º e também crime de concurso material necessário, né? Então, se houver, por exemplo, a prática da violência em si,
nós vamos ter que aplicar cumulativamente, além do crime do 230, o crime do 129, no caso de lesão corporal, né? Quanto à ação penal e o segredo de justiça, a mesma coisa dos anteriores. Pessoal, os artigos 231, 231-A e 232, que tratavam do tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, eles foram revogados. Hoje, esse tráfico internacional, ele é tratado no artigo 149-A, que nós já estudamos quando vimos os crimes contra a liberdade individual, certo? Então, 149-A vai estar lá nos crimes contra a liberdade individual, né, já foi matéria passada, né? E aí nós vamos ter o ato, o traje público ao pudor, né? Que é o capítulo que vai trazer o ato obsceno, que é praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Então, lugar público seria, por exemplo, praças, praias, né? São lugares públicos. E aberto ou exposto ao público, lugares onde as pessoas... não é um local público, é um local particular, mas que tem acesso público. Por exemplo, uma casa de show, né? Ela é um local que é aberto ao público. E o ato obsceno seria, pessoal, qualquer tipo de ato, né? Por exemplo, mostrar partes íntimas, né? Então, poderia ser configurado no ato obsceno, né? É um crime bem simples, né? Basta que haja qualquer situação, né, de exposição. Por exemplo, urinar em via pública, certo? Pode configurar ato obsceno, né? Então, a pessoa está com a exposição das suas partes íntimas em um local público, certo? É um exemplo para ato obsceno. Em seguida, pessoal, a gente tem a promoção de imigração ilegal, que seria o 232-A. Promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Então, aqui, qualquer meio, então, é crime de conduta livre, que se refere à promoção, ou seja, aquele que age no sentido de fazer entrar estrangeiro no país ou de sair brasileiro para o estrangeiro, com um especial fim de agir, que é obter vantagem econômica. Aí nós vamos ter a conduta equiparada, né? Na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica a saída de estrangeiro de território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. E aí temos uma causa de aumento de pena, que é o crime cometido com violência ou a vítima é submetida à condição desumana ou degradante, né? Degradante no sentido de afetar a sua dignidade, né? Então, desumana ou degradante nesse sentido. Além de aplicado sem prejuízo qualquer outro correspondente a infrações conexas, né? Então, aqui é somente a questão de promover a saída ou entrada do país, né? Esse tipo penal, pessoal, vocês podem ter percebido, né, que ele é totalmente deslocado. Ele não tem nada a ver, certo, com
a questão sexual, né? O legislador, vez por outra, ele faz dessas. Então, o mais correto seria colocar esse delito como, por exemplo, 338A, que é um crime contra a administração da justiça, certo? Então, vocês veem que não tem nada a ver, ele tutela a política de imigração, certo? Observando os procedimentos do que tem na política migratória, na Estatuto do Estrangeiro, por exemplo, e que não tem nada a ver com a finalidade desse capítulo, né? Ele é um extraterrestre no capítulo aqui em si. Quanto aos sujeitos, crime comum, né? Então, a conduta é de fazer entrar o estrangeiro, fazer sair o nacional para o estrangeiro, infringindo as normas de imigração, certo? Que está na Lei 3.455, certo? E aí, como não tem nada a ver com o que a gente vem tratando como crime sexual, aqui nós não vamos ter como vítima, por exemplo, a prostituta ou alguém. A vítima, aqui, o sujeito passivo é o Estado, porque a conduta, né, viola norma de migração. O bem jurídico tutelado, que são essas normas de política migratória, eles pertencem, eles são de titularidade do Estado, certo? Enquanto o tipo objetivo, nós vamos ter aí o verbo promover, a entrada, como primeira conduta, a entrada ilegal de estrangeiro no território nacional, e, como segundo, promover a entrada ilegal de brasileiro em país estrangeiro, certo? Considera-se brasileiro aí tanto nato quanto naturalizado, né? Então, isso tem fundo constitucional no artigo 12, né? Incisos 1 e 2 da Constituição Federal. E quanto à tipicidade, né? O tipo objetivo do parágrafo 1º seria a questão da promoção da saída do estrangeiro do Brasil para a realização de ingresso ilegal em país estrangeiro. Então, aqui é saída de estrangeiro que está legal no Brasil para ingresso ilegal em outro país, né? Quanto à consumação e tentativa, são crimes formais, né? Então, não é necessário que efetivamente seja recebida a vantagem econômica, certo? Basta que haja a promoção da entrada ilegal ou do estrangeiro no país ou do nacional no estrangeiro, independente de que ele alcance o objetivo, né? Que como elemento subjetivo nós vamos ter o dolo com esse especial fim de agir, que é a obtenção de vantagem econômica. E vamos ter como causa de aumento de pena a violência física para garantir a entrada em território nacional ou de outro país, e também se há a submissão dessa pessoa a condições desumanas ou degradantes, como, por exemplo, no transporte. Aí a gente volta, pessoal, para questões que são sexuais, né? Tivemos esse lapso aí, esse equívoco do legislador de botar esse 232A aí no meio dos crimes sexuais sem ter absolutamente nada a ver. A gente tem o ato obsceno, eu já falei, né?
a gente tem seguindo aí o escrito ou objeto obsceno, né? Então, fazer, importar, exportar, adquirir, ou ter sob sua guarda para fim de comércio, de distribuição ou de disposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Aí vamos ter um parágrafo único que é equiparado, né? Conduta equiparada. Né? Então, incorre nas mesmas penas quem vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos nesse artigo. Realiza em lugar público ou acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. Realiza em lugar público ou acessível ao público ou pelo rádio audição ou recitação de caráter obsceno. Vocês podem observar, né, pessoal, que esse tipo penal ele é meio ultrapassado, né, assim, em termos de conduta social, né? Então, quem for no centro da cidade ali e olhar aquelas certas bancas de revista, se aquilo ali, a exposição de certas revistas, não configura o artigo 234, eu não sei mais o que é que configura, não, né? É crime, né? Não é porque existe uma certa aceitação da sociedade que não deixa de ser crime, porque ainda está tipificado, né? E tendo como bem jurídico tutelado o poder público, né? A moralidade sexual pública. Temos aí crime múltiplo alternativo, né, pessoal? Nós temos vários verbos, principalmente se você pegar, juntar o 234 com suas condutas equiparadas, né? Então, seria fazer, importar, exportar, adquirir, ter sob guarda, vender, distribuir, expor à venda, realizar, né? Então, são condutas que, se realizadas no mesmo contexto fático, terão como consequência a tipificação de um só crime, né? Tipo mútuo alternativo. Obviamente, né, pessoal, aqui como a proteção, a moralidade sexual pública, a venda desses materiais ou objetos em locais fechados, né, como, por exemplo, sex shops, né, não configuraria esse crime, né, obviamente, desde que seja o acesso a pessoas maiores, né. Então, aqui a questão é a moralidade pública. Pode haver a exposição pública do produto. Em relação aos demais elementos, né, nós vamos ter como sujeito passivo a coletividade. Quando nós temos o sujeito passivo, a coletividade, pessoal, porque se fala da moralidade pública, é o que se chama de crime vago. Nós não temos um sujeito passivo determinado. Então, atinge toda uma coletividade, toda uma sociedade. E a consumação se vai dar com a ação, independente se há ou não ofensa à moral pública. Então, é um crime formal. Quanto à ação penal, ela é pública incondicionada e vai seguir a mesma regra lá do 234A, referente à questão do segredo de justiça, né? Que é exatamente os últimos dispositivos desses crimes contra a dignidade sexual. Vai estar o artigo 234A, que tem dois incisos, né?
O 234A diz o seguinte: nos crimes previstos nesse título, né, no título inteiro dos crimes contra a dignidade sexual, a pena é aumentada de metade a 2/3 se o crime resulta gravidez, certo? Então, observar esse resultado, né, o resultado gravidez, por exemplo, se num crime de estupro a vítima fica grávida, a pena é aumentada de 2/3. Cuidado, né, pessoal, porque a disposição está no fim do título, né, para que vocês não esqueçam de verificar isso aqui quando estiverem analisando condutas referentes a esse título. Ainda é aumentada de 1/3 a 2/3 se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Idoso aqui, né, estabelecido pelo Estatuto do Idoso, é o maior de 60 anos. E o 234B, que é o último dispositivo, né, seria o que eu repeti por diversas vezes. Os processos em que se apuram crimes definidos nesse título ocorrerão em segredo de justiça, certo? Com isso, a gente encerra os crimes contra a dignidade sexual e vai voltar, né, segundo o nosso plano de ensino, a gente, deixa eu só pegar aqui no plano de ensino para já passar qual será o assunto, nosso próximo assunto, já que há uma inversão da ordem dos tipos penais, isso por uma questão de priorizar aquilo que é mais importante, né, pessoal? Então, a gente vai, a partir da próxima aula, tratar dos crimes contra a propriedade intelectual e depois dos crimes contra a organização do trabalho, encerrando com isso o conteúdo de nosso semestre. Então, só faltam 2 assuntos para a gente concluir, ok? Dúvidas, meus caros? Tudo ok? Então, se tá ok, dê só um okzinho aí no Não, chat. não. Hã? Eu não. Dá só um okzinho aí no chat, só para a gente ter o registro né, do comprometimento, né, dos 2 alunos mais assíduos, né, a Ana Maria e o Arthur. Pessoal, então, bom dia para vocês, até quarta-feira. Eu vou ver se eu preparo um quiz, né, para dar um pontinho aí na V3. Ainda não foi feito nenhum trabalho, não, né, para a V3.